se eu te dissesse que a vida que você sonha não está distante, apenas esperando você mudar algo dentro de si mesmo? Pare por um instante e pense: quantas oportunidades você já deixou passar por medo, dúvida ou falta de decisão? Quantas vezes você sentiu que poderia ir além, mas acabou ficando no mesmo lugar? A verdade é que ninguém nasce limitado. As limitações são construídas aos poucos, na forma como você pensa, naquilo que você acredita e nas decisões que você toma todos os dias. Mas também existe uma boa notícia. Tudo isso pode mudar a partir de agora, porque o mesmo poder que te trouxe até aqui é o poder que pode te levar muito mais longe do que você imagina. Hoje, você vai entender uma verdade que pode transformar completamente a forma como você enxerga sua vida, seus sonhos e o seu futuro. E eu quero te fazer um convite simples, mas importante. Se essa mensagem falar com você em algum momento, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir a partir de agora não é apenas conteúdo, é um chamado para a sua transformação. Antes de qualquer conquista no mundo físico, existe uma batalha que ninguém vê, uma guerra silenciosa acontecendo dentro da mente humana. É ali, no território invisível dos pensamentos, que nascem os vencedores e também os derrotados. Não são as circunstâncias que definem o destino de um homem ou de uma mulher, mas sim aquilo que eles acreditam ser possível para si mesmos. A crença é o primeiro tijolo da construção de qualquer destino. Antes do dinheiro, antes das oportunidades, antes do reconhecimento, existe a crença. E aquilo que você acredita com intensidade suficiente começa a moldar a direção da sua vida, mesmo que você ainda não perceba. Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar? Quantas ideias você enterrou ainda vivas, apenas porque a dúvida falou mais alto do que a coragem? A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por falta de convicção. Elas não se permitem sequer descobrir do que são capazes. A verdade é simples e brutal. Quem não acredita em si mesmo já perdeu metade da batalha antes mesmo dela começar. O mundo não nega vitórias. Ele apenas reflete aquilo que você acredita que merece receber. E então surge a frase que separa os comuns dos extraordinários. Eu não vejo ainda, mas já pertence a mim. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de identidade. É o ponto onde a mente começa a enxergar além do presente e passa a viver guiada por uma realidade que ainda está em construção. Agora pense profundamente. O que mudaria na sua vida se você realmente acreditasse, sem nenhuma dúvida, que já nasceu para vencer? Você continuaria aceitando limites ou começaria a quebrá-los um por um? Depois que a crença desperta dentro de um homem, nada mais pode permanecer exatamente como era antes. A mente começa a inquietar-se, como se algo antigo estivesse sendo substituído por uma nova verdade. Mas existe um segundo passo que separa aqueles que apenas sentem algo mudar daqueles que realmente transformam a própria vida: a decisão. Toda grande transformação humana nasce de um único instante silencioso, quase imperceptível para o mundo exterior, mas devastador para o futuro. Esse instante é a decisão irreversível. Não aquela decisão fraca, cheia de dúvidas e condições, mas aquela que não volta atrás, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. A maioria das pessoas vive presa no território do eu gostaria. Gostaria de ter sucesso, gostaria de mudar de vida, gostaria de começar algo novo, mas desejar não constrói nada. Desejo sem decisão é apenas fantasia emocional. O verdadeiro ponto de virada acontece quando alguém para de desejar e finalmente decide. Decidir significa cortar alternativas.
Significa fechar portas mentais que antes mantinham a mente confortável na estagnação. Significa dizer para si mesmo: não há mais plano B. E é exatamente nesse momento que a vida começa a responder de forma diferente. Quantas vezes você já esteve perto de mudar tudo, mas recuou no último segundo? Quantas oportunidades você deixou escapar porque ainda estava esperando o momento perfeito, como se ele fosse aparecer pronto e confortável? O momento perfeito nunca chega para quem não decide. Ele só existe depois que a decisão já foi tomada. E aqui surge uma pergunta que atravessa qualquer ilusão. Você já decidiu vencer? Ou ainda está pedindo permissão para a vida? A decisão verdadeira não depende de motivação. Ela não depende de energia emocional passageira. Ela nasce de um compromisso interno, quase inquebrável, com o próprio futuro. É quando a pessoa olha para a sua vida atual e diz: isso não pode continuar assim. A partir desse instante, tudo muda. O homem ou a mulher que decide de verdade começa a agir mesmo sem vontade, começa a caminhar mesmo sem certeza, começa a construir mesmo sem garantias, porque entende algo que a maioria nunca compreende: a ação precede a confiança. A confiança não vem antes da decisão, ela nasce depois dela. E então surge a frase que marca o início de toda ascensão real. Decisão é o ponto onde o destino deixa de ser sorte e se torna escolha. Pense nisso profundamente. Até hoje, você pode ter acreditado que sua vida era resultado de circunstâncias, sorte ou acaso. Mas a verdade é que, no exato momento em que você decide com firmeza absoluta, você assume o controle da direção da sua história. A partir da decisão, o universo não negocia mais com indecisão. Ele responde à clareza. E agora vem o verdadeiro desafio deste capítulo. Se você tivesse que decidir hoje, sem garantia alguma, mas com a certeza interna de que tudo dependeria disso, você escolheria continuar exatamente como está ou finalmente escolheria a mudança total da sua vida? Depois que a decisão é tomada, um novo território se abre diante do indivíduo. É aqui que muitos se perdem, porque decidir é fácil. Difícil é sustentar a decisão todos os dias quando a emoção passa e a realidade exige esforço. Nesse ponto da jornada, surge a verdade que separa os sonhadores dos construtores de destino. Tudo tem um preço. E o preço do sucesso nunca é pago uma vez só. Ele é pago diariamente. Esse preço se chama disciplina. A disciplina é o compromisso invisível que ninguém aplaude, ninguém vê, ninguém reconhece, mas que constrói tudo o que um dia será admirado. É o que você faz quando ninguém está olhando. É o que você escolhe quando ninguém está te cobrando. É a força de continuar mesmo quando a motivação já desapareceu. A maioria das pessoas falha aqui. Não porque não sabem o que fazer, mas porque não conseguem repetir o que precisam fazer. Elas começam fortes, cheias de energia, cheias de planos, mas quando a empolgação desaparece, elas desaparecem junto. E então surge a pergunta inevitável: você está construindo sua vida com base em motivação ou com base em disciplina? Porque motivação é como fogo de palha, rápido, intenso, mas passageiro. Já a disciplina é como uma chama constante que ilumina mesmo nos dias mais difíceis. A disciplina exige sacrifício, exige dizer não para o conforto imediato, exige renunciar ao prazer rápido para construir algo duradouro. E esse é o ponto onde a maioria recua, porque o conforto fala mais alto do que o futuro. Mas o futuro pertence àqueles que conseguem suportar o presente. Cada pequena ação disciplinada é uma semente invisível. No começo, parece que nada está acontecendo. Você acorda cedo e ninguém aplaude. Você trabalha em silêncio e ninguém percebe. Você continua tentando e parece que nada muda.
Mas o invisível de hoje é a base do inevitável de amanhã. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. A disciplina de hoje é a liberdade de amanhã. Liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade de escolha. Tudo isso nasce da capacidade de se manter firme quando seria mais fácil desistir. Agora imagine sua vida daqui a 5 anos. Não baseada no que você deseja, mas baseada no que você faz todos os dias hoje. Você está confortável com essa projeção ou ela te assusta? Porque a disciplina não mente. Ela revela. Ela revela quem você realmente é quando a empolgação vai embora. Ela revela se sua decisão foi apenas emoção passageira ou compromisso real com transformação. E agora a pergunta que este capítulo deixa ecoando na sua mente. Se ninguém estivesse te observando, se ninguém fosse te cobrar, se não houvesse reconhecimento algum, você ainda assim faria o que precisa ser feito hoje para construir a vida que diz querer? Depois que a disciplina começa a moldar o caráter de um indivíduo, algo profundo acontece dentro da mente. A realidade externa ainda pode parecer a mesma, mas a forma de enxergar o mundo já não é mais a mesma. É aqui que nasce uma das habilidades mais raras entre os seres humanos, a capacidade de ver o invisível. A maioria das pessoas enxerga apenas o que está diante dos olhos. Elas reagem ao que já existe, ao que já foi construído, ao que já está pronto. Mas os grandes realizadores nunca foram guiados pelo que era visível. Eles foram guiados pelo que ainda não existia. A mente comum observa limitações. A mente extraordinária observa possibilidades. E essa diferença muda tudo. Porque enquanto uns dizem, isso não dá, outros silenciosamente pensam, isso ainda não existe, mas pode existir através de mim. É nesse ponto que a mente começa a ser treinada para criar e não apenas reagir. O indivíduo deixa de ser um espectador da própria vida e começa a se tornar um construtor ativo do seu destino. Mas isso não acontece de forma automática. Exige uma transformação interna profunda, a mudança da percepção. Quantas vezes você já desistiu de algo não porque era impossível, mas porque parecia impossível no momento em que você olhou pela primeira vez? A mente humana tem uma tendência perigosa. Ela confunde o desconhecido com o impossível. E é exatamente por isso que tantas pessoas permanecem onde estão. A mente que vê o invisível não é uma mente mágica, é uma mente treinada. Treinada para suportar a dúvida, para atravessar a incerteza, para permanecer firme mesmo quando não há garantias visíveis de sucesso. Ela entende algo fundamental. O invisível de hoje é a realidade de amanhã. E aqui surge uma das maiores viradas desta jornada. Você está treinando sua mente para encontrar razões para desistir ou razões para continuar? Porque aquilo que você alimenta mentalmente começa a crescer dentro de você. Se você alimenta dúvidas, você cria paralisia. Se você alimenta visão, você cria movimento. A visão é o combustível da transformação. E é por isso que os grandes líderes, empreendedores e pensadores sempre pareceram fora da realidade para os outros no início. Eles não estavam fora da realidade. Eles estavam à frente dela. Enquanto o mundo ainda não via, eles já acreditavam. Enquanto o mundo ainda duvidava, eles já construíam mentalmente aquilo que um dia se tornaria inevitável. E então surge uma afirmação que precisa ser gravada na sua mente. O invisível hoje é o inevitável de amanhã. Pense nisso profundamente. Tudo o que hoje você considera normal na vida de outras pessoas um dia foi invisível para alguém. Um dia foi apenas uma ideia. Um dia foi apenas uma crença interna. Nada começa no mundo físico. Tudo começa na mente. E agora vem a reflexão que este capítulo deixa como desafio. Se você fechasse os olhos hoje e olhasse apenas para dentro da sua mente, o que ela está construindo neste exato momento?
um futuro de possibilidades ou um futuro de limitações. Quando a mente começa a enxergar o invisível, surge uma nova energia dentro do indivíduo. Uma sensação de possibilidade, de expansão, de visão ampliada. Mas existe um ponto crítico onde muitos se perdem novamente. Eles passam a pensar demais e agir de menos. A visão sem ação é apenas imaginação. A crença sem movimento é apenas ilusão confortável. E a disciplina sem execução é apenas intenção adiada. É aqui que nasce uma das leis mais duras da vida. Nada muda até que você se mova. O poder da ação imediata é o divisor entre aqueles que observam a vida acontecer e aqueles que fazem a vida acontecer. Enquanto muitos esperam pelo momento perfeito, os vencedores criam o momento através da ação. E a verdade é simples, mas desconfortável. O momento perfeito não existe. Ele nunca existiu. Ele é uma desculpa elegante para a inércia. Quantas oportunidades você já perdeu simplesmente porque pensou demais? Quantas ideias morreram dentro de você porque você esperou estar pronto? A mente humana tem uma armadilha perigosa. Ela busca certeza antes de agir. Mas a vida real funciona ao contrário. A certeza nasce depois da ação. Você não precisa sentir confiança para começar. Você precisa começar para sentir confiança. E isso muda tudo. A ação imediata quebra o ciclo da dúvida, porque enquanto você pensa, a dúvida cresce. Mas quando você age, a dúvida perde força. Existe algo poderoso no primeiro passo. Ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser grandioso. Ele só precisa existir. Porque o primeiro passo diz ao universo e a você mesmo que você não está mais paralisado. Então surge uma pergunta inevitável. Se você tivesse apenas hoje para mudar sua vida, o que você faria agora, neste exato instante, sem esperar mais nenhum sinal? A maioria das pessoas espera sinais, espera motivação, espera aprovação, espera certeza absoluta. Mas os construtores de destino fazem diferente. Eles criam movimento antes de qualquer garantia. E aqui está uma verdade que precisa ser compreendida profundamente. Quem age primeiro, conquista primeiro. A ação imediata não significa agir sem pensar. Significa não permitir que o pensamento destrua a execução. Significa respeitar a visão mais do que o medo. Porque o medo sempre tenta atrasar o início. Ele diz, espere mais um pouco, prepare melhor, não é o momento. Mas o medo nunca quer que você comece. Ele sabe que uma vez em movimento, você se torna difícil de parar. E agora vem a reflexão central deste capítulo. O que está te impedindo hoje? Falta de oportunidade ou excesso de espera? Porque no final, a vida não recompensa quem pensa mais. Recompensa quem se move primeiro e ajusta o caminho enquanto avança. Quando a ação começa a ganhar força na vida de um indivíduo, um novo inimigo aparece, não externo, mas interno. Ele não faz barulho, não anuncia sua chegada, não bate à porta. Ele apenas se instala lentamente dentro da mente até começar a influenciar cada decisão. Esse inimigo se chama dúvida. A dúvida não destrói sonhos de forma imediata. Ela age de maneira mais sutil e perigosa. Ela paralisa o movimento antes que o fracasso aconteça. Ela não diz, você vai falhar. Ela sussurra, e se você falhar? E esse pequeno "e se" é suficiente para enfraquecer até mesmo os mais determinados. Quantas vezes você já estava prestes a dar um passo importante e recuou por não ter certeza absoluta do resultado? Quantas oportunidades foram deixadas para trás, não por incapacidade, mas por hesitação? A dúvida não precisa destruir sua vida. Ela só precisa atrasá-la o suficiente para que você desista sozinho. E esse é o seu verdadeiro poder. Fazer você abandonar a si mesmo sem perceber. A mente humana, quando não treinada, busca constantemente garantias.
Ela quer segurança absoluta antes de agir. Mas o problema é que a vida não oferece garantias, ela oferece oportunidades. E oportunidades exigem coragem, não certeza. É aqui que muitos se perdem. Eles confundem prudência com paralisia. Eles acreditam que estão sendo cuidadosos, quando, na verdade, estão apenas sendo dominados pelo medo disfarçado de lógica. Mas existe uma verdade que separa aqueles que avançam daqueles que permanecem presos. Ninguém constrói um futuro extraordinário com uma mente cheia de dúvidas constantes. A dúvida enfraquece a visão. Ela reduz o tamanho dos sonhos. Ela transforma possibilidades em riscos exagerados. E aos poucos, o indivíduo começa a recuar. Não porque o caminho mudou, mas porque a mente ficou pequena demais para continuar. E então surge uma pergunta essencial. Você está alimentando a sua confiança ou alimentando as suas dúvidas todos os dias? Porque aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta dúvidas, você cresce inseguro. Se você alimenta certeza, você cresce forte. E é nesse ponto que nasce uma das maiores viradas internas de toda a jornada humana: substituir dúvida por decisão contínua. Não é eliminar completamente o medo ou a incerteza, isso seria irreal. É aprender a agir apesar deles. E aqui está uma afirmação que precisa ser lembrada com força. A dúvida é o assassinato lento dos sonhos. Ela não destrói de uma vez. Ela desgasta. Ela enfraquece. Ela convence você a esperar mais um pouco, até que um pouco se torne tarde demais. Agora pare por um instante e reflita. Quantas versões de você mesmo já foram interrompidas pela dúvida? E mais importante, você vai continuar negociando com o medo? Ou, finalmente, vai aprender a agir mesmo sem garantias? Depois que o homem aprende a agir apesar da dúvida, ele entra em um território ainda mais profundo da consciência humana, o território da fé. Não uma fé passiva, religiosa apenas no sentido superficial, mas uma força interna inabalável que sustenta a visão mesmo quando tudo ao redor parece contradizê-la. A fé é o combustível invisível dos grandes conquistadores. É ela que mantém o indivíduo de pé quando a lógica diz para desistir. É ela que sustenta o coração quando os resultados ainda não apareceram. É ela que transforma silêncio em perseverança e atraso em construção. A maioria das pessoas desiste exatamente no momento em que a fé deveria estar mais forte, quando nada parece estar dando certo. Mas é nesse ponto que a vida revela um segredo profundo. O invisível está trabalhando enquanto você continua acreditando. Quantas vezes você já começou algo cheio de esperança e abandonou no momento em que não viu resultados imediatos? Quantos sonhos foram interrompidos não por falha, mas por falta de paciência para o processo? A fé verdadeira não depende do que você vê. Ela depende do que você escolhe sustentar dentro de si mesmo, mesmo quando não há provas externas. E aqui está uma diferença fundamental. Esperança é desejar que algo aconteça. Fé é agir como se já estivesse em construção. A fé não nega a realidade. Ela transcende a realidade imediata. Ela diz: eu sei que não vejo agora, mas isso não significa que não está sendo formado. E é exatamente isso que separa aqueles que alcançam o extraordinário daqueles que permanecem no comum. Porque o comum desiste quando não vê. O extraordinário persiste porque acredita antes de ver. Então surge uma pergunta que atravessa qualquer limitação interna. Você consegue continuar acreditando mesmo quando tudo ao seu redor parece dizer que você está sozinho no caminho? A fé exige coragem emocional. Ela exige resistência mental. Ela exige uma convicção que não depende de aprovação externa. E quanto maior o sonho, maior será o período de silêncio antes da manifestação.
Mas o silêncio não é ausência de progresso. Muitas vezes é preparação invisível. E aqui nasce uma das verdades mais poderosas desta jornada. A fé transforma o invisível em inevitável. Quando você mantém a visão viva dentro de si, mesmo sem resultados imediatos, você está alinhando sua mente com algo maior do que as circunstâncias atuais. E aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a se organizar no invisível até se tornar inevitável no mundo físico. Agora reflita profundamente. Você está desistindo porque realmente não é possível, ou porque ainda não teve fé suficiente para continuar no processo invisível? Quando a fé começa a sustentar o caminho, o indivíduo entra em um dos testes mais rigorosos de toda a jornada humana, o teste do tempo. Não aquele tempo que apenas passa no relógio, mas o tempo que testa a paciência, a consistência e a resistência emocional de quem decidiu não desistir. É aqui que nasce a persistência verdadeira. A persistência não é simplesmente continuar tentando. Persistência é continuar mesmo quando nada parece estar respondendo. É permanecer em movimento quando os resultados ainda não aparecem. É insistir quando a mente começa a questionar se tudo isso realmente vale a pena. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas desmorona. Não porque o sonho era impossível, mas porque o tempo parecia longo demais. O tempo tem um poder psicológico profundo. Ele desgasta expectativas, enfraquece emoções e testa convicções. O que era forte no início pode se tornar frágil com o passar dos dias, das semanas, dos meses. E é exatamente aqui que os vencedores se diferenciam. Enquanto muitos desistem cedo demais, os persistentes permanecem tempo suficiente para ver aquilo que os outros nunca viram. O resultado da continuidade. A persistência é silenciosa. Ela não busca aplausos. Ela não exige reconhecimento. Ela apenas continua. E cada dia de continuidade é uma mensagem para o destino. Eu não vou parar. Mas aqui existe uma verdade que poucos compreendem. Não é o tempo que derrota as pessoas. É a falta de consistência dentro do tempo. Quantas pessoas começaram cheias de energia, mas pararam no meio do caminho? Quantos projetos foram abandonados exatamente quando estavam prestes a dar resultado? A vida não falha em recompensar. Ela apenas exige permanência. Então surge uma reflexão inevitável. Você está realmente sendo paciente ou apenas desistindo lentamente sem perceber? Porque existe uma diferença enorme entre esperar com fé e parar disfarçado de espera. A persistência verdadeira continua mesmo sem sinais, continua mesmo sem validação, continua mesmo quando parece que nada está acontecendo. E aos poucos, o invisível começa a se mover. E aqui nasce uma das maiores verdades desta jornada. Persistir é vencer antes mesmo da vitória aparecer. O tempo não é inimigo de quem permanece firme. O tempo se torna aliado de quem não abandona o processo. Enquanto uns abandonam cedo, outros apenas continuam, até que o inevitável aconteça. E agora, a pergunta que este capítulo deixa gravada na sua mente. Se você tivesse certeza de que está a apenas mais um passo de uma grande virada, você continuaria ou pararia agora? Depois que a persistência começa a se tornar parte da jornada, algo ainda mais profundo acontece dentro do ser humano. Ele percebe que não se trata mais apenas do que faz, mas de quem ele se tornou enquanto faz. É nesse ponto que nasce a verdadeira transformação, a mudança de identidade. A maioria das pessoas tenta mudar sua vida mudando apenas ações externas. Elas tentam trabalhar mais, estudar mais, ganhar mais dinheiro, buscar novas oportunidades. Mas continuam sendo internamente as mesmas pessoas de antes, com os mesmos pensamentos, os mesmos medos e as mesmas crenças limitantes.
E aqui está uma verdade que poucos compreendem profundamente. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Enquanto a identidade interna não muda, os resultados externos permanecem limitados, porque a vida sempre responde ao nível de consciência do indivíduo. O vencedor não é alguém que apenas conquista resultados. O vencedor é alguém que passou a pensar, agir e sentir como alguém que já venceu. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo de reconstrução interna. Primeiro, a pessoa começa acreditando, depois decide, em seguida disciplina-se, aprende a ver o invisível, age com coragem, enfrenta a dúvida, mantém a fé, persiste no tempo e então, finalmente, algo muda profundamente. Ela deixa de tentar ser alguém e passa a simplesmente ser. E é nesse momento que tudo começa a se alinhar. Mas essa mudança de identidade exige coragem, porque significa abandonar versões antigas de si mesmo. Significa deixar para trás hábitos, padrões e pensamentos que antes pareciam normais, mas que agora já não combinam com o novo nível de consciência. E isso pode ser desconfortável. Quantas vezes você já sentiu dentro de si que precisava mudar, mas continuou preso à sua antiga versão por medo do desconhecido? A identidade antiga sempre tenta te puxar de volta. Ela diz: isso não é você, você não consegue, isso não é para pessoas como você. Mas a nova identidade começa a sussurrar algo diferente. Você já está se tornando isso. E é nesse conflito interno que o destino é decidido. Porque você não se torna o que deseja, você se torna aquilo que você pratica todos os dias, até acreditar que é. E aqui nasce uma das declarações mais poderosas desta jornada. Eu não estou tentando vencer. Eu sou alguém que vence. Essa frase não é apenas motivação, é reprogramação interna, é mudança de percepção. É o momento em que o indivíduo para de viver como aprendiz da vida e começa a viver como construtor dela. E quando a identidade muda, o comportamento muda automaticamente. A disciplina deixa de ser esforço e passa a ser padrão. A ação deixa de ser difícil e passa a ser natural. A dúvida perde força porque já não encontra espaço na nova mentalidade. Mas existe um desafio final nesse processo. Você está vivendo hoje como a versão de você que quer vencer, ou ainda como a versão de você que tem medo de tentar. Porque a identidade do vencedor não nasce no futuro. Ela é construída no presente, através de cada escolha que você faz quando ninguém está olhando. E agora reflita profundamente. Se alguém te observasse apenas pelos seus hábitos diários, essa pessoa diria que você já é o tipo de pessoa que você sonha em se tornar? Chegamos ao ponto final desta jornada. Mas, na verdade, este não é um fim. É um início disfarçado de conclusão, porque toda transformação verdadeira não termina quando o conhecimento acaba, mas quando ele começa a ser vivido. Ao longo deste caminho, você aprendeu que tudo começa dentro. A crença, a decisão, a disciplina, a visão, a ação, a superação da dúvida, a fé, a persistência e, por fim, a identidade. Cada etapa foi uma escada invisível que te trouxe até aqui. E agora você está diante da verdade central que conecta todas elas. Quem acredita primeiro, vence primeiro. A vida não recompensa apenas quem trabalha duro. Ela recompensa quem enxerga antes, quem acredita antes. Quem sustenta dentro da mente uma realidade que ainda não existe no mundo físico. Porque tudo o que existe hoje no mundo externo já existiu primeiro como uma crença interna na mente de alguém. Antes de qualquer conquista ser visível, ela foi invisível. Antes de qualquer vitória ser reconhecida, ela foi imaginada. Antes de qualquer resultado aparecer, ele foi sustentado pela fé de alguém que decidiu continuar acreditando mesmo sem provas. E é exatamente aqui que os destinos se separam.
Enquanto a maioria espera ver para acreditar, os vencedores acreditam para ver. Mas isso não é apenas uma frase bonita, é uma forma completamente diferente de viver. É viver não reagindo ao mundo, mas criando o mundo a partir de dentro. E isso exige coragem. Porque acreditar primeiro significa suportar o silêncio. Significa continuar quando ninguém entende. Significa persistir quando nada ainda faz sentido para os olhos externos. A crença inicial é sempre solitária. Mas é nessa solidão que os destinos são forjados. E agora, depois de toda essa jornada, a pergunta final não é sobre o que você aprendeu. É sobre quem você decidiu se tornar. Você vai continuar vivendo baseado no que vê? Ou finalmente vai começar a viver baseado no que acredita? Porque a diferença entre quem vence e quem desiste nunca foi talento, nunca foi sorte, nunca foi oportunidade, sempre foi crença. E aqui está a verdade final, gravada como uma lei silenciosa da vida. Quem acredita primeiro, vence primeiro. E quando essa crença se torna ação, disciplina, visão, fé e identidade, não existe mais caminho de volta. Agora, pare por um instante e reflita profundamente. Se você realmente acreditasse hoje, sem nenhuma dúvida, que já nasceu para vencer, o que você começaria a fazer diferente a partir de agora? Se você chegou até aqui, então algo dentro de você já não é mais o mesmo. Talvez você ainda esteja no mesmo lugar físico, vivendo a mesma rotina, enfrentando os mesmos desafios, mas internamente uma mudança já começou, porque ideias profundas não entram na mente sem causar transformação. Hoje você entendeu que tudo começa na crença. Depois se fortalece na decisão, se constrói na disciplina, se expande na visão, se manifesta na ação, sobrevive à dúvida, se sustenta na fé, se consolida na persistência e se torna realidade através da identidade. Nada disso é teoria distante. É um caminho real de transformação humana. E agora, depois de tudo isso, a pergunta mais importante não é o que você ouviu. É o que você vai fazer com isso. Porque conhecimento sem ação se perde no tempo. Mas conhecimento vivido se transforma em destino. Talvez a sua vida não precise de mais informação. Talvez ela precise de uma decisão silenciosa, tomada hoje, agora, dentro de você. A decisão de não desistir de si mesmo. A decisão de começar mesmo imperfeito. A decisão de acreditar antes de ver. E se existe algo que você pode levar deste vídeo para a sua vida, que seja isso. Você não precisa ver para acreditar. Você precisa acreditar para começar a ver. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo o que mais te marcou neste conteúdo. Não como uma obrigação, mas como um sinal de que essa ideia encontrou espaço dentro de você. Porque cada comentário, cada interação, cada presença aqui mostra que ainda existem pessoas dispostas a mudar por dentro antes de mudar por fora. E isso já é o começo de uma nova história. Uma história onde você não é mais apenas espectador da própria vida, mas o verdadeiro autor dela. E lembre-se sempre, a transformação não começa amanhã. Ela começa no exato momento em que você decide não ser mais o mesmo de antes. Até o próximo vídeo. E que essa nova versão de você continue crescendo todos os dias.